queridos ouvintes, estamos entrando no ar com mais uma edição do Respira Cultura, o podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação, pelo Lumina Podcasts, pelas principais plataformas de streaming e agora também pelo YouTube. Sigam o canal da rádio da Universidade para não perder nenhuma novidade. E no programa de hoje, lançamentos musicais, Cine Drive-In em Porto Alegre, oficinas de teatro e o edital de cultura do Estado. Olá, Liz. Olá, colegas. Aqui Pedro Palaoro falando. Pessoal, hoje eu trago uma novidade bem legal que chega a Porto Alegre no próximo dia 11 de junho. A capital vai ganhar um drive-in de cinema, assim como existia 50 anos atrás. E bom, eu admito, eu já estou com bastante saudade do cinema, né? Eu conversei com o ator Zé Vitor Castiel, que é o empreendedor cultural por trás dessa ideia, e ele me comentou que a ideia do drive-in veio justamente da intenção de criar uma opção segura de acesso à cultura, sabendo que nesse momento não é possível fazer teatro, cinema, lançamentos literários ou até visitas a museus da forma como gostaríamos, né? O Zé Vitor me frisou que é importante salientar que essa é uma opção emergencial de promoção da cultura e, inicialmente, a ideia se prorroga apenas por cerca de um mês. Não é uma ideia que deve perdurar ao longo do tempo, segundo ele. Ao menos, claro, com esse formato. Ele também me comentou da importância de trazer uma novidade a todas as pessoas, incluindo o máximo possível de gente nesse período no qual todo mundo está em casa, né? Desse modo, o Zé Vitor me contou também que serão disponibilizados camarotes ou carros alugados para aqueles que forem sem carro e quiserem assistir os filmes no drive-in mesmo sem ter carro, né? Claro, sempre com os equipamentos de proteção individual em ordem. Os ingressos do drive-in que vai ocorrer em Porto Alegre a partir do próximo dia 11 de junho devem custar entre R$ 60 e R$ 80 por carro, e não por pessoa. Sabendo aí que a indicação é o máximo de 4 pessoas por carro, mesmo que 2 pessoas seja o ideal para assistir a tela com melhor visibilidade, os valores ainda serão definidos com exatidão. Pois, segundo o Zé Vitor, ainda existe uma discussão sobre como aplicar os descontos de idosos, estudantes e meias entradas, já que os carros não são classificados como idosos ou estudantes, né? Os drive-ins vão ocorrer no estacionamento da ADVB de Porto Alegre, que fica ali em frente ao Anfiteatro Pôr do Sol. As pessoas não podem sair dos carros, apenas nos casos de ir no banheiro, né? E se quiserem comprar algum lanche. Mas mesmo os lanches também poderão ser entregues diretamente nos carros. A estrutura do telão de exibição terá uma altura de um prédio de 5 andares. E o local todo deve comportar em torno de 100 veículos por sessão. Serão sessões às 7 da noite e às 9 da noite, sempre com clássicos do cinema nacional e internacional sendo exibidos. Ele me contou também que tem tido uma dificuldade com algumas distribuidoras de filme norte-americanas que não estão liberando a exibição de alguns filmes. Mas ele garantiu que já estão programados vários filmes legais, tanto brasileiros quanto argentinos e até americanos, de outras distribuidoras, né? O Zé Vitor Castiel me destacou a importância desse projeto como uma tentativa de trazer um pouco de arte para as pessoas nesse período tão difícil para todo mundo, né? Por fim, ele comenta que esse é um projeto que ele vem organizando com parcerias sem a intenção de obter lucro. Todo o investimento está sendo feito pelas empresas e não existe financiamento ou patrocínio. Eles não cogitaram pedir financiamento público para esse projeto, pois a ideia é realmente que o dinheiro público possa ser direcionado a quem realmente necessita de auxílio nessa hora, como os pequenos artistas e as pessoas que estão passando por necessidades reais, seja desempregadas ou precisando de atendimento de saúde.
Bom, parece um grande programa para quem tá com saudade do cinema, né? Respira Cultura. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Aqui é André Grassi. Pois é, o drive-in é um tipo de programação, de entretenimento que há tanto tempo a gente não ouve falar que eles nem sabem como aplicar as leis atuais de meia entrada, né, de descontos. Eu não sei, eu cheguei a frequentar drive-in quando era criança, eu lembro de ir com a família na praia, em Tramandaí, tinha um drive-in. E acho que era por pessoa, então acho que os descontos eram aplicados de acordo com a idade, enfim, carteira de estudante, esse tipo de coisa. Vamos ver como é que eles vão resolver isso aí agora. E, bom, falando em dinheiro público, né, nesse momento difícil, particularmente para a cultura, no âmbito do governo federal, nós não vimos nada ainda nesse sentido. Bom, até porque a Secretaria Especial da Cultura tem aparecido através das trocas de comando e realocações da pasta, que agora é subordinada ao Ministério do Turismo, né? E pelo menos até ontem não tinha um titular. Mas diversos estados têm apresentado medidas, ou pelo menos propostas, que de alguma forma procuram auxiliar o setor cultural neste momento extremamente complicado. No início de maio, a Confederação Nacional dos Municípios listava pelo menos 17 unidades da federação com algum tipo de iniciativa nessa direção, sempre visando produções culturais que possam ser realizadas e recebidas pelo público de forma online, ou pelo menos sem aglomerações. Algumas são editais de fomento da própria Secretaria Estadual de Cultura, outras são ações de algum órgão subordinado, como uma biblioteca ou uma fundação. E outras são simplesmente incentivos em termos de divulgação ou distribuição gratuita de conteúdos. A SEDAC do Rio Grande do Sul já tinha publicado em 28 de maio um chamamento a empresas que podem destinar o ICMS ao Fundo de Apoio à Cultura. Isso já foi feito dentro do contexto da pandemia, tendo em mente as dificuldades do setor. Agora foi lançado o edital FAC Digital, que pode destinar até 3 milhões de reais a projetos culturais que gerem conteúdo digital. São valores pequenos para cada CPF inscrito, R$ 1.500. O interessante é que esse financiamento pode alcançar até 1.940 projetos diferentes. Se a gente considerar os muitos artistas que estão realizando lives sem ganhar nada ou aceitando contribuições espontâneas, vale a pena concorrer. As categorias são artes visuais, audiovisual, artesanato, culturas populares, cultura viva, circo, diversidade linguística, dança, livro, leitura e literatura, memória e patrimônio, museus, música e teatro. E tem a categoria transversal, que abriga projetos de conteúdo misto. O objetivo é que o conteúdo produzido através do projeto circule nas redes sociais de forma gratuita e identificado com o edital. As inscrições têm prazo curto, até o próximo dia 18 de junho. E o edital e as informações completas podem ser encontradas nos websites da Secretaria da Cultura do Estado ou do Procultura RS. E falando em editais para o financiamento da produção artística e cultural, o SESC também está com inscrições abertas para um edital. Este com prazo que abriu na última quarta-feira e vai só até domingo agora, dia 7 de junho. São R$ 587 mil a serem distribuídos entre projetos de todo o Brasil, de vários gêneros artísticos e culturais. O edital SESC Convida pode ser acessado no website do SESC, sesc.com.br.
Olá, André, colegas e ouvintes do Respira Cultura. Aqui é a Mariane e eu vou falar hoje sobre as experiências dos cursos de teatro à distância, nessa linha da arte existir e resistir nesses tempos de pandemia. E falando de teatro à distância, parece difícil mesmo de conceber, já que essa arte recorre à interação, ao contato, e por isso requer a presença. Eu conversei com a Desirê Pessoa, que é atriz e diretora do grupo Nilik. A escola de teatro, claro, está fechada, mas eles estão fazendo cursos online. A Desirê me falou que foi criado todo um novo método para as aulas, já que não era possível simplesmente transpor as aulas presenciais para o ambiente EAD. E esse processo foi feito em conjunto com os alunos, dando origem a novos cursos que estão online e ao vivo com os professores, em plataformas de videoconferência. Ela me falou das dificuldades, principalmente de saber se seria possível fazer oficinas de teatro neste formato, mas a experiência mostrou que sim, inclusive com bons retornos dos alunos de como essa possibilidade está sendo importante neste momento em que o isolamento, a perda e a própria situação do país abalam o psicológico de qualquer um. Além disso, pessoas que antes não podiam fazer as aulas presenciais por não residirem em Porto Alegre, agora têm essa oportunidade. Mas a Desirê falou também das dificuldades mais específicas do mundo do teatro. A dificuldade mesmo de compreensão, não só metodológica, mas estrutural dentro de o que é a arte do teatro, e se isso poderia ser ensinado em cursos assim, nesse formato à distância, até assimilar que sim, e que existe uma possibilidade para isso, e é uma rica possibilidade, inclusive, a gente, né, hoje vem trabalhando, desempenhando um papel bacana nesse sentido, na vida das pessoas. E, por fim, o pânico generalizado na categoria, né, no universo artístico mesmo. Teatro é uma arte que sempre se fez na presença das chamadas artes vivas, né? Então, situações como a que a gente está vivendo dificultam muito o andamento da nossa arte. Porque, assim, as pessoas falam muito em quando tudo voltar ao normal, quando a gente voltar não vai voltar, não vai ser o normal. O normal a gente não vai encontrar de novo. A vida mudou e a gente precisa compreender isso, assimilar isso e ver qual o lugar do teatro nesse panorama. Apesar da apreensão e incerteza, a Desirê está otimista de que o teatro vai conseguir se reinventar e lembra que esta arte milenar já enfrentou uma série de pandemias ao longo da história. E para quem ficou curioso sobre as aulas do grupo Nilik, tem mais informações no site nilik.org.br. E para encerrar com uma boa notícia para todos os artistas, parece que dessa vez vai sair uma ajuda mais concreta para a área da cultura. Nesta quinta-feira, 4 de junho, foi aprovado o projeto de lei 1075, a chamada Lei Aldir Blanc, que prevê um auxílio emergencial para a classe artística e para espaços artísticos e culturais. Agora, a lei depende da sanção presidencial para entrar em vigor. Seguimos na torcida, a arte merece este apoio. Respira Cultura. Olá, colegas e ouvintes, Ana Laura, agora aqui falando. A gente está fechando uma semana bastante marcada pelos protestos nos Estados Unidos, né, em reação à morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco no último dia 25 de maio, uma violência tão próxima da nossa realidade brasileira. Em apoio ao movimento antirracista, o Blackout Tuesday tomou as redes sociais com quadros pretos que buscaram dar maior visibilidade às informações relacionadas a essa causa tão importante e urgente.
Bem, eu hoje vou destacar aqui 2 jovens músicos negros do nosso cenário que lançaram discos virtuais agora durante o período de isolamento social. O contrabaixista e violonista Dionísio Souza e a cantora e compositora Jordana Henriques. Os 2 são super talentosos e têm trabalhos que devem ser acompanhados e conhecidos por todos. Os 2 lançamentos saíram da Pedra Redonda, que é um estúdio da Zona Sul de Porto Alegre, e também um coletivo artístico-cultural que reúne muita gente boa da nova geração que tem aprontado muita coisa interessante. Cada gota que cai no chão é uma lágrima do meu coração. Transparência é o nome do segundo EP de Jordana Henriques, que é natural de Caçapava do Sul e hoje mora na capital. No ano passado, ela fez parte de um grupo de mulheres que participou da residência artística do projeto Concha pelo Natura Musical. Aliás, vários trabalhos ainda devem sair dali. O EP traz 7 canções autorais, carregadas das suas experiências pessoais, em formato de violão e voz, só a Jordana na gravação, com uma voz muito potente e ares de MPB e soul music. Enquanto as horas apertam os passos, vou apertando os cadastros do meu sapato, com os ruídos do meu violão, com os ruídos do meu coração. O álbum Dionísio é a estreia solo de Dionísio Souza em disco. O músico rio-grandino começou a circular mais por Porto Alegre com o trio Kiai, de música instrumental, que também acompanha e gravou o disco de estreia da cantora Paola Kirst. Para quem conhece o Dionísio dos palcos como baixista, que era o meu caso até aqui, o novo disco revela outras facetas. São 5 improvisos do Dionísio no violão solo e depois 3 interações dele com o Lucas Fê, que é um baita baterista, mas que não toca bateria no disco e sim percussão corporal. Juntos, os 2 fazem incursões no Konakol, da Índia, e no rap da Jamaica. A gravação preserva também elementos da paisagem sonora dos bastidores da Pedra Redonda, o que deixa a experiência de escuta ainda mais interessante. Os 2 discos, tanto o da Jordana Henriques quanto o do Dionísio Souza, estão disponíveis para escuta nas principais plataformas digitais. Eu vou deixar os links na descrição do episódio. E, para fechar ainda, a rapper porto-alegrense Negra Jaque lança nesta sexta-feira, 5 de junho, o primeiro single do seu 4º CD, que deve sair em breve. Quando você ouvir esse podcast, Maria Madalena já deverá estar à espera dos seus ouvidos nas principais plataformas digitais. E para o nosso momento de leitura de hoje, eu escolhi um trecho do livro Das Mil e Uma Noites. Esse excerto vem da tradução de Mamed Mustafa Jarouche, que é professor de língua e literatura árabe na USP. O professor foi pioneiro, já que ele fez a primeira tradução dos textos diretamente dos manuscritos árabes para a língua portuguesa. E para quem gosta de tradução é um deleite, já que os livros são tomados de notas do tradutor sobre os seus desafios e suas dificuldades com esse trabalho. São 4 volumes, separados pela origem dos manuscritos, e o trecho escolhido vem do volume 1, que é do ramo sírio, da primeira das espantosas histórias das Mil e Uma Noites.
O tempo é composto de 2 dias, um seguro, outro ameaçador. E a vida é composta de 2 partes, uma pura, outra turva. Pergunte a quem urdiu as idas e vindas do tempo. Será que o tempo só maltrata a quem tem importância? Acaso não se vê que a ventania, ao formar as tempestades, não atinge senão as árvores de altas copas? De tantas plantas verdes e secas existentes sobre a terra, somente se apedrejam aquelas que têm frutas. Nos céus existem incontáveis estrelas, mas em eclipse só entram o sol e a lua. Pois é, você pensa bem dos dias quando tudo vai bem, e não teme as reviravoltas que o destino reserva. Nas noites você passa bem, e com elas se ilude, mas no sossego da noite é que sucede a torpeza. E assim, o Respira Cultura fica por aqui. O programa teve produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Mariane Quadros e Pedro Palaoro, e a apresentação comigo, Liz de Bortoli. Lembrando que vocês nos encontram nas principais plataformas digitais, no canal da Rádio da Universidade no YouTube e nos sites do blog da redação, em urgs.br/destaques rádio e do Lumina Podcasts. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!